Você tem este caderno, e no caderno, não sei se você percebeu que está na capa aqui. A capa está cheia de bolinhos e linhas. E isso é porque a capa da Bíblia de discipulado tem exatamente um mundo cheio de pequenos pontos com linhas. Você é um desses pequenos pontos. E você está conectado a outras pessoas, discípulas, que a sua vez devem estar discipulando a outros. E cada um de nós devemos ter uma rede de discipulado. Diel falou ontem à noite sobre a chave de tudo ser nossa cristologia, ou colocado sem a palavra teológica, nossa relação com Jesus e descobrir que Jesus é maior que nós pensamos. Conheci a Jesus aos 7 anos, se tornou meu Salvador. A essa idade tão nova, Ele transformou minha vida. Mas minha visão de Jesus era uma visão muito legalista. No colégio me perguntaram por que eu nunca sorria. E eu falei, eu sou crente. E demorou para os 19 anos, na faculdade, num momento de desespero santo, o Espírito Santo caiu sobre mim, transformou minha visão de tudo, de Jesus, entre outras coisas. Comecei um movimento na faculdade de Wheaton com os estudantes de louvor criativo a cada domingo à noite depois dos cultos nas igrejas. E isso cresceu de tal forma que começou a tornar-se uma igreja. E eu me assustei com o que Deus estava fazendo. Passou um ano e aos 20 anos, Jesus mudou de novo minha perspectiva dele. Aos 20 anos, passei 3 dias com Howard Hendricks, o professor mais amado dos Estados Unidos nessas décadas. 3 dias sobre o assunto de discipulado. E conheci Jesus como discipulador. E esse Jesus que tem transformado minha vida de 20 anos até hoje, 66, 46 anos de eu discipular. Comecei discipulando jovens, passei a discipular líderes da igreja como pastor novo, passei a discipular pastores quando vim para o Brasil em 1990 com a CEPAL, passei a discipular, mentorear pastores, líderes de estados, líderes de regiões, hoje líderes de países com movimentos de discipulado e pastoreio de pastores. Esta Bíblia de discipulado aqui é o fruto desses 46 anos. Todas minhas Bíblias têm anotações desde a faculdade e estão todas inseridas aqui. E a Bíblia de discipulado tem 7 cursos para grupos pequenos ou até para estudo individual, mas o meu sonho é que seja em grupos pequenos. 7 cursos, 64 estudos para cada um desses cursos. Quantos aqui querem crescer como discípulo e discipulador? Levanta a mão. Discípulo e discipulador, olha isso. Um curso, 64 estudos para você fazer com seus líderes em sua igreja. Quantos querem crescer em seus relacionamentos? Levanta a mão. Seus relacionamentos, ser especialista em relacionamentos humanos, pessoais. Outro curso, 64 estudos. Quantos querem crescer em seu matrimônio? Em seu matrimônio. Se seu cônjuge está ao seu lado, você não tem muita opção, não. Outros 64 estudos para grupos pequenos, para crescer em nossos matrimônios. Quantos querem crescer com suas equipes pastorais, equipes de ministério? Levanta a mão, equipes. Outro curso, 64 estudos. Quantos querem crescer quanto à sua restauração, sua vida interior, sua cura interior? Levanta a mão se isso é algo que você deseja. Mais 64 estudos. Quantos querem crescer em seu caráter? Levanta a mão. Você percebe, meu Deus, o que Deus está fazendo, não apenas numa coisa que está aqui escrita, mas um novo mover do Espírito no próprio Brasil. Eu estou encantado quando eu penso sobre as 7 igrejas que Ziel nos levou a pensar um pouco e pensar que 5 dos 7 estavam ruins e quem sabe se é uma porcentagem parecida hoje no Brasil de igrejas com membros, não igrejas com discípulos, mas há um novo
vento do Espírito, levantando igrejas discipuladoras. Quantos têm o EBD em sua igreja? EBD, ok? Eu estou descobrindo que muitas igrejas entendem que isso é escola bíblica discipuladora. Já pensou? Saindo do dominical para ser escola bíblica discipuladora. Então, o que Deus está fazendo hoje quanto ao mover do Espírito na área de levantar uma nova visão, uma nova onda de pessoas não apenas que formam discípulos. Não é suficiente formar discípulos. A maioria de pastores nem formam discípulos. A primeira vez que eu pedi ao meu pastor me discipular, ele falou, meu Deus, David, eu não sei de que você está falando. Ninguém nunca me pediu isso. Mas se comprometeu a andar comigo e alguns outros jovens e realmente eu cresci. Anote aqui uma definição de discípulo super simples, mais simples que eu conheço. Alguém que cresce intencionalmente. Já pensou? Alguém que cresce intencionalmente. E possivelmente a definição de discipulado mais simples possível seria alguém que ajuda a outro a crescer intencionalmente. Então, com isso, quero passar para o primeiro slide de repensar a grande comissão. O primeiro slide fala de incerteza agradável. É uma reflexão que vem do Oswald Chambers. A natureza da vida espiritual é que temos certeza em nossas incertezas. A certeza é a característica distintiva da vida comum. A agradável incerteza da graça é a marca da vida espiritual. Uau! Eu sou uma pessoa estruturada, organizada, quero tudo em ordem, e aqui vem Oswald Chambers e me tira do meu espaço e me diz, eu tenho que abraçar a agradável incerteza. E a razão que estou colocando isso para vocês é que vamos repensar a grande comissão, e eu quero que você saia do que você já ensinou, já pregou, já entende, para abrir sua cabeça a uma nova forma de ouvir e responder à grande comissão. Tratamos incerteza com suspiro de lamento, mas deveria ser uma expressão de maravilhosa expectativa. Quando nos tornamos defensores de determinada crença, e essa determinada crença pode ser de sua denominação, pode ser do próprio discipulado, em meu caso do pastoreio de pastores, qualquer determinada crença, alguma coisa morre em nós. Meu Deus! Não acreditamos em Deus, apenas acreditamos em nossa crença a respeito dele. Quando estabelecemos um relacionamento correto com Deus, a vida se enche de quê? Incertezas e expectativas alegres e espontâneas. Disse Jesus, crede também em mim. Ele não disse, acreditai em certas coisas a meu respeito. Deixemos tudo com ele. A maneira como ele agirá será gloriosamente incerta. Já pensou? Gloriosamente incerta. Mas você pode ter toda a certeza de que ele virá, tão somente permaneça fiel a ele. Antes do próximo slide, eu quero que você se coloque em pé, deixa tudo na cadeira, e eu quero que você feche os olhos. Feche os olhos para ouvir como se fosse a primeira vez. Procure imaginar que a viagem que você fez para Águas de Lindóia, para estas montanhas aqui, fosse uma caminhada para as montanhas de Galileia. Procure identificar-se com ser um desses discípulos que fez uma viagem, chegou aqui e agora começa a rolar o que está escrito em Mateus 28. Os 11 discípulos, você sendo um desses discípulos, partiram para Águas de Lindóia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns
duvidaram. Jesus, aproximando-se, fala para vocês dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, faça discípulos de todas as nações, submergindo-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, obedecer, praticar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aqui vem uma promessa para você, discipulador. Eis que estou com você, discipulador, todos os dias, até o fim dos tempos. Pode sentar. Quando eu pergunto para pastores onde que a grande comissão começa, em Mateus, muitos dizem versículo 19 e deixam para um lado versículo 18, outros dizem versículo 18. Eu quero ir para o versículo 16. Os 11 discípulos. Essa primeira frase, e o slide pode passar a rodar também. Essa primeira frase, os 11 discípulos, é a base de tudo. Não existe grande comissão sem discípulos. As pessoas que procuram fazer discípulos, as pessoas que procuram obedecer à grande comissão, que não são discípulos, não têm chance. Não tem chance. A única pessoa que pode fazer discípulos é quem? Um discípulo. É impossível fazer algo que você não é. Então, tudo começa com ser discípulos. Os 11 discípulos já nos deixam claro que nem Jesus conseguiu a perfeição. Vamos ter dificuldades, vamos ter pessoas que param pelo caminho. Jesus nunca rejeitou ninguém. Já pensou? Nunca rejeitou ninguém. Apenas aclarava os critérios para ser seu seguidor e as pessoas decidiam se iriam acompanhar a isso. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Jesus ressuscitou fora de qual cidade? Jesus ressuscitou fora de qual cidade? Alguém dê um grito. Jerusalém, ok? E ele ascendeu para o céu fora de qual cidade? Jerusalém. E ele os manda ir para os montes de Galileia, 140 quilômetros segundo o pássaro, mas muito mais subindo, descendo montanhas, para depois voltar. Se alguma vez você perguntou, e por quê? Por que Jesus faria uma coisa dessas? Pergunte isso para a pessoa ao seu lado e veja se a pessoa pode te ajudar. E peça uma resposta. Há uma série de respostas, porque tudo que Jesus faz, ele faz com propósito, e pode ser que você depois acrescenta outras respostas a isto, mas uma das respostas é que eles precisavam aprender a caminhar sem ele presente. Eles eram fantásticos em brigar sobre primeiro lugar, os tronos, essas coisas todas. Eu acho que Jesus entrou num certo desespero santo. Eu não sei como que anda a sua teologia quanto a Jesus conseguir fazer isso, mas Hebreus me diz que ele foi tentado em todas as formas igual eu, e eu tenho meus dias de entrar num desespero santo. Eu acho que na última noite, quando eles continuaram brigando sobre quem é maior, ele falou, não dá. Não consigo ensinar mais a estas cabeças duras. Tirou as vestes, pegou a toalha e se entregou a lavar seus pés. Tinham que aprender como andar quando Jesus não estava presente para resolver seus problemas e conflitos. Tinham que responder a ser pessoas absolutamente comprometidas.
Discipulador dá tarefas e quer respostas. Jesus deu a tarefa, vai para Galileia. Altas exigências para as pessoas serem de autocompromisso. E chegando Jesus a eles, diz aqui, versículo 17, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Adorar Jesus foi o tema de ontem à noite. A revelação da pessoa de Jesus. Absolutamente fantástico. E sem adoradores não há discipulado. Sem essa ferro afiando ferro. Jesus sendo meu ferro, trabalhando meu coração, minha mente, fazendo-me cada vez mais parecido a Ele, não temos jeito como discípulos nem discipuladores. Mas a frase que segue é a frase que me encanta. Qual a frase depois de dizer que alguns adoraram? Alguns duvidaram. Não existe verdadeiro discípulo que não tem problemas, que não tem dúvidas, que não é transparente. Máscaras não funcionam no reino de Deus, no discipulado, no caminho com Jesus. Todo verdadeiro discípulo sabe confessar seus pecados, sabe confessar seus problemas, suas dificuldades. Quando eu formo instrutores do movimento de pastoreio de pastores e de discipulado, a maior coisa que tem que aprender é saber falar mal de si mesmo. Saber falar mal de si mesmo. Quantos aqui são bons nisso? Levanta a mão se você é bom em falar mal de si mesmo. Ok? Tem alguns candidatos para o curso que eu faço sobre ser instrutor de discipuladores. Por que temos que falar mal de nós mesmos? Porque enquanto que eu estou aqui no palco, no púlpito, e eu falo coisas gloriosas, ninguém se identifica comigo. Ninguém sente que eu entendo a eles. A hora que eu solto que eu passei por 5 grandes depressões. De 5 anos. O último quando eu tive que sair do Brasil, em 2009. Acabou comigo. Eu briguei com Deus. Romanos 12 diz que a vontade de Deus é bom. E eu poderia concordar com os 2 primeiros, mas agradável de jeito nenhum. Ali Deus e eu partimos o caminho e eu briguei com Ele. Entrei em 1 ano de depressão, saindo do Brasil. Quase terminando esse ano, estava saindo da minha garagem em São Paulo para um encontro do movimento Rever, movimento de restauração. Eu era preletor nesse congresso. E eu falei para Deus, eu estou mal. E Deus falou, você tem razão. Assim, frio e objetivo. Nada de simpatia, de empatia, de carinho. Você tem razão. E nos próximos 5 minutos, ele revelou para mim algo assustador. Existem missionários CEPAL idólatras. Já pensou? Eu sendo missionário CEPAL, ele me falou, David, você é idólatra. Você tem colocado seu ministério como ídolo. E você tem dito, eu não posso estar feliz se não estou no Brasil. Tive que sair do Brasil devido à doença de minha filha, cáries, transplante de intestino, uma série de complicações. Não posso estar feliz sem minha equipe, sem o Ministério de Pastoreio de Pastores, sem tudo que eu dei minha vida para fazer. E descobri que eu era idólatra e tinha que quebrar esse ídolo. Alguns duvidaram. Aprende a ser transparente. Aprende a valorizar seus problemas. Deus tem te amado tanto que tem depositado uma série de problemas em sua vida, através dos anos. Eu passei por uma crise matrimonial, aos 20 anos de casamento.
E pensei, meu Deus, este casamento pode falhar. E graças a Deus ele resgatou. Débora precisava de um novo marido. E eu fiz tudo para ser um novo marido e não outra pessoa. E passaram mais uns 20 anos e de repente vem outra crise matrimonial. Eu pensei que já resolvi, já sou o marido que Débora precisa. E meu Deus, não era. São essas coisas, quando podemos ser transparentes, que as pessoas então dizem, quero compartilhar sobre meu matrimônio, quero compartilhar sobre esta ou esta coisa. Então, aprende a ser transparente, aprende a ter uma cultura de discipulado, que é uma cultura onde dúvidas, conflitos, problemas e pecados são bem-vindos. Continuando aqui, Jesus aproximando-se. Quando alguém duvida de você, o que você faz? Meu Deus, atrás de mim, Satanás. Jesus se aproximou aos duvidosos e falou, toda autoridade me é dada. Por que é indispensável esse versículo 18? Toda autoridade. Por que não podemos apenas começar a grande comissão no versículo 19? De novo, pergunte para a pessoa ao seu lado. Por que toda autoridade estar em Jesus é tão importante? Ok? Eu espero que você tenha um amigo a seu lado. E se não tem, que ganhe um amigo logo. Porque o próximo pequeno exercício é o seguinte. A razão que Jesus colocou que toda autoridade no céu e na terra está nele para lançar a grande comissão é porque, e agora você bate 3 vezes na cabeça da pessoa ao seu lado. E diga para essa pessoa, você tem cabeça dura. E a pessoa acordou. Queridos, você e eu temos cabeça dura. E não entendemos que a grande comissão é o centro de tudo, sem exceção. Nós pensamos, meu Deus, Jesus mandou fazer tanta coisa. Dezenas, se não centenas de imperativos e mandamentos espalhados nos 4 evangelhos. E vamos chegar ao céu e ele vai perguntar, e você fez o que eu enviei e mandei com toda a autoridade no céu e na terra? A única vez que eu me vesti da roupa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aqui na terra, você fez isso? E muitos vão dizer, meu Deus, Jesus, você mandou fazer tanta coisa que eu acabei eu me enrolei, eu me perdi. Existe uma parábola dos talentos. Alguns recebem 5, outros recebem 2, outros recebem 1. Qual o assunto quanto aos talentos? O que você tem que fazer? Multiplicar. Jesus deu para cada um de nós pessoas para discipular. Aqueles que me destes. Você tem que saber quem são e você tem que ver eles se multiplicar. O versículo mais trágico da Bíblia, se não a mais trágico, um dos mais trágicos, é Juízes capítulo 2, versículo 10. Termina Josué, no livro de Josué, eu e minha casa servirei ao Senhor. E muitos de nós temos essa placa em nossa casa. Mas quando chegamos a Juízes 2:10, diz que quando toda essa geração morreu, a geração de Josué, surgiu uma geração que não conhecia a Jesus. Queridos, você e eu temos que levar a sério o mandamento de fazer não apenas discípulos, e sim discipuladores e um legado de gerações que Deus quer dar para cada um de nós. Então, com base nisso, eu quero que você tome 5 minutos para conversar com a pessoa ao seu lado
respondendo a esta pergunta, toma 1 minuto para responder individualmente em seu caderno. 1 minuto, o que chama a sua atenção? Até aqui, tudo o que falamos sobre o discipulado, sobre a grande comissão, de que forma você está repensando o que você já entendia. 1 minuto para você fazer uma anotação particular, depois eu solto vocês para conversar. Cada um anote alguma resposta. O que está chamando minha atenção? Continuando a partir do versículo 19. Versículo 19. Indo, portanto, façam discípulos de todas as nações. Eu falei indo, enquanto que o português tem 2 imperativos, o grego tem 1. E o único imperativo que a grande comissão tem, como vocês já sabem, é faça discípulos. O vão acaba pegando a força de um imperativo por ser conectado diretamente com intimidade ao grego de faça discípulos. Mas literalmente é um gerúndio e há 3 gerúndios que nos dizem como fazer discípulos. Indo, batizando, ensinando. Faça discípulos. Peter Wagner coloca desta forma. Você pode escolher se você quer ser discípulo. Isso é livre-arbítrio, a não ser que você é presbiteriano, mas para os demais, você decide se quer ser discípulo. Se escolha é opção particular, se você vai ou não vai ser discípulo. Na época do Ricardo Duncan ser o líder da CEPAL, Ricardo era presbiteriano. E eu brincava com ele. Você me ama porque não tem escolha. Eu te amo porque quero. Então Peter diz, ser discípulo é opção de cada um. Mas uma vez, ele diz, que você decide ser discípulo, você já não tem mais escolha, você tem que ser discipulador. Todo verdadeiro discípulo faz discípulos. Se você não está fazendo discípulos, você não é verdadeiro discípulo. Alguma coisa parou no caminho e você pode estar enganando a si mesmo se está andando como suposto discípulo há muitos anos. Eu trabalho mais em países de fala espanhol, então de vez em quando sai um portunhol, me perdoem por isso. Se você é suposto discípulo há muitos anos e não está fazendo discípulos, você está se enganando. Todo verdadeiro discípulo passa a fazer discípulos. Primeiro de 3 verbos de como fazer isto. Indo. Henry Nouwen diz que esse indo é ilustrado de forma maravilhosa em Lucas 24, com Jesus andando com os discípulos para Emaús. E ele diz que o indo se expressa profundamente de 2 formas. No caminho e na mesa. Quantos aqui são bons em comer? Levanta a mão se você é bom em comer. Alguns já desistiram, aqui em Águas de Lindóia a coisa é feia. Mas a mesa realmente é um dos lugares onde o discipulado acontece. Esse fluir de vida, esse abrir de coração, essa conexão, essa intimidade. E o outro é o caminho. Temos que criar formas para estar no caminho com outras pessoas. Estamos numa cultura absolutamente diferente de Jesus. Não caminhamos juntos. Se alguém estivesse contextualizando a grande comissão para o Brasil hoje, ou outro país também, diria, sentados, faça discípulos. Há alguma diferença entre indo e sentados? Deixa eu explicar a diferença de forma simples e nítida.
sentados, a maioria das vezes é mente a mente. A maioria, no seminário teológico, você fica sentado. Na sua igreja, você tem as pessoas sentadas em sua frente. Na escola bíblica discipular, cuidado de não ter apenas uma mudança de nome e continuar com pessoas sentadas. E o que acontece nesse contexto é mente a mente. O que acontece no caminho, indo, é vida em vida. Anote as duas frases, são radicalmente diferentes. E nossa cultura evangélica é baseada em mente a mente. Nós somos fantásticos quanto a conhecimento, teologia, estudo bíblico. E quando eu crio grupos de pastores, eu tenho que brigar para que eles não fiquem conversando sobre a Bíblia e coisas maravilhosas teológicas e aprendem a abrir seus corações, aprendem a caminhar juntos. Então, o discipulado começa pelo indo. Chegamos em versículo 19, ainda no versículo 18, batizando-os. Essa palavra esconde a profundidade do que temos que entender no discipulado. Eu usei a palavra submergindo-os quando eu li a grande comissão para vocês. Eu sou parte de uma dezena de diferentes denominações, mas por 15 anos eu estava na primeira igreja batista Jardim das Simbuias, em São Paulo. Então, batizando quer dizer submergindo. Literalmente, a palavra quer dizer isso. E eu quero que você abra sua mente, repensa a grande comissão. O que poderia significar submergir alguém no nome do Pai? Sair de uma cabeça que diz batizando é um evento, é um acontecimento. Aconteceu comigo aos 12 anos. Não. Pense num processo de submergir as pessoas em nome do Pai. Qual o significado do nome do Pai? O que está embutido em ter um verdadeiro Pai? Todos nós tivemos pais falhos. Eu tive, você teve. O que quer dizer ser submergido no nome do Pai e descobrir amor paternal verdadeiro? Criar novos fundamentos de amor em sua vida. No movimento de restauração chamamos de amor fundamental. Todos nós temos falhas nos fundamentos ou alicerces de nossa infância e como crianças quanto ao amor de nossos pais para conosco. Ser submergido em nome do Pai tem a ver com recuperar e restaurar esse amor fundamental, esse coração paterno. Ser submergido em nome do Filho. O que isso quer dizer? Não é uma fórmula para a pessoa cair na água e sair da água e já acabou. É uma tragédia, queridos. É uma absoluta tragédia que nós sabemos discipular as pessoas como novos convertidos até o batismo e depois disso que Deus cuide deles, porque mais ninguém vai cuidar. Isso é absolutamente horrível. É absolutamente desentendimento da grande comissão. Desentendimento que, quando Jesus discipulava, Ele não estava discipulando novos convertidos. Ele estava discipulando os maiores líderes da igreja. E você, como pastor, tem que discipular sua equipe pastoral de forma profunda e íntima para que eles façam o mesmo, Eu cheguei em Cuiabá certa vez e um jovem de 25 anos me apanhou no aeroporto e falou: David, eu sou seu bisneto. Já pensou? E eu nunca havia visto ele e eu me surpreendi e ele me explicou. Você discipulou a Marinho, que é o coordenador da região, que discipulou ao líder estadual, que discipulou a meu pastor, que discipulou a líder de minha célula, que discipulou a mim. Uau! Começa a criar intencionalmente uma família
começa a saber quais são seus netos espirituais. E onde que você se encontra nesses nexos de linhas do grande movimento do que Deus está fazendo. Indo, batizando em nome do Espírito Santo e descobrir de novo. Quantos aqui são pentecostais ou renovados? Levanta a mão. Pentecostais ou renovados? Ok? Mais ou menos 40%. Todos vocês que não são, prestam atenção ao assunto. Descobrem o que quer dizer ser submerso em nome do Espírito Santo. Em nossa igreja, se você quer ser membro, igreja PIB de São Paulo, se você quer ser membro da igreja, você passa por um curso igual todo mundo, mas você também tem que passar por um sábado descobrindo quais seus dons espirituais e seu chamado. Ninguém entra em nossa igreja, ninguém se torna membro sem saber quais são seus dons espirituais e onde que se encaixa no corpo de Cristo. Indo, batizando, versículo 20, ensinando-os a obedecer, praticar. Muitas versões têm guardar. E essa nova Almeida aqui também tem guardar. Eu até briguei um pouco com a Sociedade Bíblica, olha, a tradução certa seria obedecer. E eles concordaram comigo, mas disseram, nós temos milhões de pessoas que amam a grande comissão, e se nós mexemos com uma palavra tão conhecida, que guardem todas as coisas, vamos causar dificuldades, e deixaram em guardar. Mas se você tem sua Bíblia, escreva em cima da palavra guardar, se não uma tradução NVI ou mais nova que usa a palavra obedecer, escreva a palavra obedecer. Ensinando-os a obedecer. Não sei se você prestou atenção no pequeno clipe que tínhamos para iniciar. Eu falei que a verdade não transforma. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assustado. Que tipo de heresia essa cara está dizendo? A verdade não transforma. Vocês lembram a seguinte frase que eu falei no clipe? A verdade aplicada transforma. Nosso logo sobre igreja transformadora tem tudo a ver com obedecer. Obedecer quer dizer automaticamente, em minha cabeça, prestação de contas. Eu sou uma das melhores pessoas no mundo de terminar qualquer devocional, qualquer estudo bíblico em grupo com aplicação. Sou craque nisso, estou convencido da necessidade disso. Mas eu também sou craque em esquecer totalmente que eu fiz essa aplicação. E minha vida vai rodando e eu não mudo em nada. Já pensou? Sem prestação de contas, sem um grupo pequeno onde você diz, eu vou fazer isto esta semana, e o grupo te pergunta na próxima semana como que foi, não há crescimento, não há transformação, há apenas engano. Tiago capítulo 1 é muito sério quanto a nós nos enganar, dizendo que conhecemos a palavra, mas se não o praticamos, estamos nos enganando. Então, uma frase para você lembrar, depois de anos. Estudo bíblico sem aplicação é maldição. Estudo bíblico sem aplicação é maldição. Não tem que se preocupar tanto com macumba e os feiticeiros e as pessoas que querem jogar uma maldição em cima de vocês. Nós mesmos somos craques em nós essa palavra. Pelo amor de Deus, Efésios 5,14. Tu que dormes, desperte. Desperte. Sua vida não está sendo transformada. Se sua vida não está sendo transformada, você não está discipulando outros para se transformar. A pior coisa no mundo é um discipulador que não está sendo transformado.
A pior coisa no mundo é um discipulador que não é verdadeiro discípulo. Um discipulador que está reproduzindo, e todos nós, sem exceção, todos nós reproduzimos segundo nossa espécie. Todos. A pergunta é: que tipo de discípulo você é? Que inclui em minha mente uma relação íntima com Jesus, mas também inclui uma relação íntima com um mentor ou discipulador humano. Vai parecer muito esquisito eu dizer isto, mas eu posso, entre aspas, enganar a Deus mais facilmente que eu posso enganar um bom discipulador. Explicando isso, eu posso dizer certas besteiras para Deus pensando que eu estou certo, mas quando eu falo as mesmas coisas para um bom discipulador, ele não me permite continuar com essa estupidez. Então, quando você pensa em ser um verdadeiro discípulo, por favor, pensa em unir o vertical e o horizontal. O grande mandamento faz exatamente isso. Você não tem um se você não tem o outro. E eu sugiro que é capaz que seja nada diferente no discipulado. Você não tem um verdadeiro discipulado com Jesus se você também não tem um verdadeiro discipulado com alguém que está te ajudando a crescer intencionalmente. E com isso chegamos à última frase: eis que estou com vocês todos os dias. Existe uma graça nesta frase que é diferente da graça que Jesus promete quando ele diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eis que eu estou no meio. Esta graça é diferente. É a graça do discipulador. Oh, glória! É uma presença de Jesus quando você está discipulando. E todos temos experimentado isto, eu acho, em alguns momentos. O momento que alguém chega com fome e sede e lança uma pergunta para você e, de repente, a graça que sai de sua boca, você não sabe explicar. Você não sabe de onde veio esse fluir de sabedoria, de profundidade. E é esta promessa: eis que estou convosco. Eu vou aparecer. Eu vou ser discipulador junto com você. Você não está sozinho. Eu estou com você, querido discipulador. E eu já perdi a conta das vezes que a pessoa está fazendo anotações e eu peço, por favor, me envie uma cópia, porque eu nunca falei uma coisa tão bonita antes. Eis que estou convosco. Ah, meu Deus, a alegria de ser discipulador e Jesus aparecer e Jesus ministrar para a pessoa, não há coisa melhor. Então eu quero terminar de volta a seu grupo pequeno. Para mim, você realmente entrar de entranhas neste assunto, nesta conversa. Para mim, estes próximos 5, 10 minutos, eu pedi que não houvesse um louvor final, não houvesse um aviso final. Eu pedi que você pudesse ter uns 10 minutos sagrados para você e Deus e a pessoa ao seu lado profundamente repensar a grande comissão. Repensar sua vida à luz da grande comissão. Eu peço uma graça para vocês não falar 3, 4 minutos e ficar olhando com olhos vazios para mim. Eu peço uma graça que Deus te coloque a realmente aproveitar 10 minutos é pouco tempo. Mas aproveitar o tempo e ir aprofundando. Se você não tem mais nada para dizer, faça uma pergunta. Seja como Jesus, cheio de perguntas. 2 minutos para você escrever. O que Deus está me dizendo? 2 minutos. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa Ele expressar-se. 2 minutos, depois eu dou um sinal para vocês tomar mais uns 5, 6 minutos para compartilhar. E eu vou dizer quando terminou a hora para os que já querem sair para outra coisa, mas
Vamos investir estes poucos minutos aqui, deixando Deus mexer em repensar a grande comissão. 2 minutos de forma individual. Cinco minutos. Quais são alguns passos de fé e ação que o Espírito está colocando para você? 5 minutos de 2 em 2, de 3. Ninguém fica sozinho, pelo amor de Deus. Junte-se se há alguém a seu lado que parece estar sozinho, em grupo de 3. 5 minutos. Tomam o tempo que quiser, mas acabam fechando em oração e uma vez que oraram estão liberados para o intervalo.